Jeremias capítulo 32, a partir do verso 1, eu quero ler até o versículo 15, por favor, siga comigo. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria essa cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca e o veria face a face? E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse: e ainda que pelejasseis contra os caldeus, não seríeis bem-sucedidos? Então pode notar, irmãos, que Jeremias estava preso por dizer a verdade, por dizer a palavra de Deus, por dizer ao rei Zedequias que Nabucodonosor e a Babilônia invadiria Judá, invadiria Jerusalém, destruiria a cidade. E o rei não quis ouvir essas coisas. Então ele prende Jeremias no pátio da guarda, dentro do palácio. E lá em Reis, a Bíblia diz que Jeremias está preso num tronco, por dizer a verdade. Muitas vezes, irmãos, o mundo hoje quer calar a verdade da igreja e da palavra de Deus. Perseguições, pessoas que muitas vezes se levantam contra você, contra mim, porque nós falamos a verdade de Deus, da palavra de Deus. Jeremias, irmãos, é um homem que foi levantado numa das épocas mais terríveis e difíceis do povo de Deus, considerado no Velho Testamento um dos maiores profetas do Velho Testamento. Por quê, pastor? Porque o seu livro é muito grande, né? Mas muito mais do que isso, porque Deus levantou esse homem para ele ser um baluarte, uma torre forte de Deus, numa das épocas mais escuras que o povo de Israel viveu. Jeremias, irmãos, ele é comparado no Velho Testamento a Moisés. Aliás, depois de Moisés, ele é a figura mais importante do Velho Testamento, porque ele viveu numa época e, através da palavra de Deus, sustentou um povo que seria levado para o cativeiro, ficaria 70 anos, mas com a promessa de volta, de restauração naquela terra. Jeremias, irmãos, então está preso, os exércitos estão sitiando Jerusalém. Esse é o contexto de luta, contexto de dificuldade. O ano aqui é o ano de 588, e se você já estudou um pouco de história da igreja, e já leu a Bíblia, e já leu algum comentário, você vai ver que a cidade de Judá caiu em 586. 2 anos, irmãos, o exército da Babilônia cercou Jerusalém de todas as formas, reduzindo o povo à miséria. Pra você ter uma ideia, a miséria era tão grande que o povo não tinha o que comer, estavam comendo seus próprios filhos. Se você, por exemplo, abrir o livro de Lamentações de Jeremias, porque além desse grande livro de Jeremias, Jeremias escreveu Lamentações. E lá em Lamentações, irmãos, ele descreve em tons assim, muito vívidos, o que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Foi um terror. Ele começa o seu livro dizendo assim: eu sou o homem que vi a vara da aflição de Deus do seu povo. E ele narra, irmãos, aquela invasão terrível, onde a cidade seria devastada, os muros quebrados, as portas derrubadas, o povo morto e os nobres e os importantes levados cativos. E Jeremias anunciou isso, irmãos, no seu longo ministério. Mas o rei Zedequias, um fantoche nas mãos de Nabucodonosor, não deu ouvidos a Jeremias e prendeu Jeremias. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: até que ponto você sustenta a verdade da palavra de Deus, muitas vezes sofrendo até injúrias e perseguições? Até que ponto, querido, a igreja de hoje reafirma a verdade de Jesus e do Evangelho diante de tantas perseguições? Será que nós sustentamos o nosso testemunho quando a coisa aperta?
Jeremias foi levado para um tronco, meu pastor, porque não afinou o discurso. Tem muita gente afinando o discurso, irmãos. Tem muita gente trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Tem muita gente, irmãos, flexibilizando a verdade do evangelho para ficar bem na fita. Jeremias não. Jeremias, irmãos, não negociava a verdade de Deus, e tanto não negociava que ele se tornou inimigo público número 1 do rei. O rei odiava Jeremias. Por quê? Porque o rei se cercava de muitos falsos profetas que diziam aquilo que Zedequias queria ouvir, menos Jeremias. Versículo de número 6. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Ananel, filho de seu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Em outras palavras, Deus falou com Jeremias o seguinte: seu primo vai chegar aí, ele vai sair lá da casa dele, da terra de Benjamim, vai vir aqui onde você está preso e vai te oferecer um terreno. Esse terreno é seu por direito, porque é da sua parentela. Quando esse moço chegar aqui, você compra esse terreno. Isso Deus havia dito a ele. Verso 8. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio. Então veja bem que do jeito que Deus falou com ele, aconteceu. Ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Finalzinho do versículo. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Veja, querido, que o sujeito sai da terra de Benjamim, vai no palácio real, bate na porta, na prisão do guarda, na casa da guarda, chega perto de Jeremias, e do jeito que Deus falou com Jeremias, aconteceu. A palavra de Deus, irmãos, é infalível. O que Deus fala, Ele cumpre. Amém? O que Ele promete, Ele realiza. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem chegou lá, e no final do verso 8 o texto diz: então entendi que isto era a palavra do Senhor. Versículo 9. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote. Pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei com selo, porque naquele tempo tinha todo esse protocolo, né? Chamei testemunhas, pesei o dinheiro numa balança, tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Ananel, filho de meu tio, perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, mete-a num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. O capítulo não termina aqui. O capítulo termina no verso 44, Jeremias ora. Ele fica meio assim, querendo respostas, porque como comprar um campo numa cidade que vai ser destruída? Que gesto é esse? O que significa isso? E de repente Jeremias faz uma oração dizendo: Senhor, você não está vendo o exército? Você não está vendo a miséria do povo? Você não está vendo que eles vão entrar aqui e destruir tudo? Inclusive versos 24 e 25, está escrito isso aí na oração de Jeremias. Então somente Jeremias ora, irmãos, Deus responde. A resposta de Deus no verso 26 a 44 é um primor. Leia na sua casa esse capítulo todo depois. Deus então responde a Jeremias primeiro a causa do cerco e da invasão e de levar o povo para o cativeiro. Deus descreve por que Deus teve que fazer isso. Mas depois, irmãos, Deus descreve a restauração. E a compra daquele campo seria o gesto profético
que apontaria para essa restauração. O interessante, irmãos, que Deus ordenou ao seu profeta algo inusitado, numa época muito improvável, época de cerco, de dificuldade, época de invasão, de destruição e morte. No versículo 2, você pode conferir comigo, a Bíblia diz que nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Esse cerco, irmãos, duraria 2 anos. Víveres não entrariam mais na cidade. Você imagina, meu pastor? Aquilo que o nosso prefeito de Maringá queria fazer aqui, cercando Maringá para não entrar gente. Nunca vi isso. O rei Zedequias, irmãos, estava sofrendo de Nabucodonosor. Os exércitos estavam entrincheirados e culminaria com a invasão e a morte e destruição da cidade. Uma época, irmãos, improvável, mas Deus, então, nessa época de dificuldade, dá uma ordem ao seu profeta: compra um campo em Anatote. Em outras palavras, compra um campo exatamente nessa terra e exatamente nesse ambiente de dificuldade. O interessante, irmãos, que o nosso Deus, Ele é surpreendente. É só Ele mesmo que é capaz de fazer essas coisas. Deus é o Deus que distorce as expectativas humanas quando Ele diz ao profeta para comprar um campo. E o interessante é que o profeta, no final do verso 8, diz que ele entendeu que esta era a palavra de Deus. Pastor, o que significa esse gesto de Deus e do seu profeta? O que Deus quis comunicar ao seu povo, e principalmente a mim e a você, numa época que a gente também enfrenta tanta dificuldade? Eu nunca, irmãos, nunca poderia imaginar que 1 ano depois de iniciar uma pandemia, nós estivéssemos no mesmo lugar que estávamos há 1 ano atrás. Você lembra disso? Há exatos 1 ano atrás nós estávamos em lockdown. Dia 19 de março de 2020 foi decretado o primeiro lockdown. E eis que nós estamos aqui de novo. E amanhã vai sair um novo decreto da prefeitura fechando de novo tudo, inclusive as igrejas. 1 ano, irmãos, de dificuldades. 1 ano, irmãos, que nós temos enfrentado muitas lutas, e talvez você tenha enfrentado lutas também. 1 ano, querido, onde nós nunca imaginaríamos que a mão do Senhor pesaria tanto sobre nós. Foi num ambiente desse que Deus chama o seu profeta e diz: compra o campo em Anatote. Gesto profético. Isso é muito bonito, irmão. Sabe por quê? Porque isso tem um significado profundo para mim e para você nos nossos dias. Pastor, o que esse gesto que Jeremias fez e Deus solicitou do seu profeta significa? 2 coisas rapidinhos e eu termino. Primeiro, irmãos, esse gesto de Jeremias numa época de tanta dificuldade foi um gesto, em primeiro lugar, deliberado de obediência. Quando Deus disse para Jeremias: olha, o seu primo vem aí, vai te oferecer um campo, Jeremias não questionou. Viu, pastor? Ele orou depois que ele obedeceu. Você pode ver que a oração de Jeremias está depois que ele compra o campo. E a Bíblia diz que quando o primo chega direitinho do jeito que Deus falou, oferecendo a ele o campo, a Bíblia diz no verso de número 9: comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Em outras palavras, irmãos, esse gesto de Jeremias é um gesto deliberado e simples de obediência. Jeremias apenas obedeceu aquilo que estava determinado na palavra de Deus. O segredo, irmãos, de tudo é a obediência. Se você for um crente obediente, você será bem-aventurado em tudo que você realizar. Mas se você for um crente desobediente, irmãos, a palavra de Deus,
aí é com Deus. Jeremias, irmãos, em meio ao caos e à dificuldade, talvez a escassez financeira, ele comprou o campo em Anatote, porque ele entendeu que aquilo era a palavra de Deus, e se era a palavra de Deus, caberia a ele, como profeta e homem de Deus, obedecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa obediência, irmãos, à palavra de Deus, ela não pode estar sujeita e nem determinada pelas circunstâncias da vida. Aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês e para você que está me ouvindo nas redes sociais. É quando a situação se torna difícil, é quando o ambiente se torna um ambiente perigoso, é quando de repente, irmãos, a gente não vê saída aparente, é que a obediência à palavra de Deus é mais requerida dos crentes. Sabe por quê? Porque obedecer quando tudo vai bem é muito fácil. Obedecer, irmãos, quando os ventos são favoráveis é muito fácil. Agora, obedecer, querido, numa época de escassez, de dificuldade, de penúria como a nossa, tem sido, irmãos, uma carestia na vida de muita gente. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, eu não vejo que a obediência do crente está sujeita ou determinada às circunstâncias da vida. Pelo contrário, eu acho que quanto pior a circunstância, meu pastor, mais o nosso testemunho tem que brilhar mais alto, e mais a nossa obediência tem que ser patente aos olhos de todos. Pastor, o que Jeremias fez com essa ordem tão estranha de Deus? Obedeceu. Eu gosto muito, irmãos, de João 8, da mulher pega em adultério. Gosto muito daquele texto. Aquele texto, Deus pesou na balança as duas coisas que às vezes é difícil da gente equilibrar. O quê? Graça e obediência. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olha assim e fala assim: pastor, não tem ninguém me condenou. Aí Jesus olha para ela e diz assim: olha, nem eu tampouco te condeno. Sabe o que é isso, irmão? Isso é graça. É Deus acolher você, sendo você um pecador, e de repente olhar na sua miséria a redenção que há na cruz de Jesus, e através dessa cruz Ele te perdoar. Vá e não peques mais. Só que Ele disse isso para a mulher. Em outras palavras, você precisa agora sair dessa vida. Você precisa agora negar esse comportamento. Você precisa agora dar as costas para o pecado e começar a me obedecer. Vá e não peques mais. Sabe o que significa isso, irmãos? A graça, quando ela é genuína, ela sempre vem acompanhada da obediência. Se você é um crente que não obedece a Deus, você não foi alvo da graça de Deus. Se você é um crente, querido, que anda frontalmente desobedecendo a palavra de Deus por causa dos seus desejos pessoais, por causa dos seus anseios e por causa daquilo que o seu coração enganoso deseja, você nunca foi alcançado pela graça de Deus, por uma razão muito simples: a graça que perdoa é a graça que faz você obediente. O segundo gesto, irmãos, de Jeremias, de tão grande significado, eu acho que é o âmago desse capítulo tão bonito. Em segundo lugar, irmãos, o gesto de Jeremias foi um gesto deliberado, além de obediência, foi um gesto deliberado de esperança e de fé. No versículo de número 13, siga comigo, por favor. Diz assim: perante eles dei a ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Preste atenção agora, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Em outras palavras, irmãos, esse gesto de Jeremias foi um gesto deliberado de esperança e de fé. Esperança, em primeiro lugar, que Deus congregaria de novo o seu povo naquela terra.
Inclusive foi isso que Deus diz para Jeremias na sua resposta à oração de Jeremias. Veja bem o versículo de número 37. O texto diz assim: eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Veja bem agora: tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Agora veja o verso 40: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Irmãos, que coisa gloriosa. Deus está dizendo para Jeremias o seguinte: Jeremias, compra o campo em Anatote. Sabe por quê? Porque esse seu gesto é um gesto de fé e de esperança, porque um dia eu vou trazer o meu povo de volta, vou dar a esse povo um só coração e um só pensamento, e eu farei bem todos os dias da vida deles. Fé, querido, que um dia Deus congregaria de volta o seu povo depois de 70 anos de cativeiro. Aí, irmãos, a história secular também é bonita. Por quê, pastor? Porque depois que o povo foi levado cativo para a Babilônia, lá Deus converteu definitivamente o coração do povo. E nunca mais, guardem isso, nunca mais a nação de Israel adorou outro Deus a não ser o Senhor. Em outras palavras, irmãos, o exílio foi um tratamento curativo de Deus, para que Deus pudesse fazer o bem ao seu povo. E esse gesto de Jeremias era um gesto profético de esperança e de fé, que Deus congregaria de volta o seu povo. A ordem de Deus foi: compre o campo em Anatote. Eu espero isso também, viu, irmãos? Eu espero que no fim dessa pandemia, no fim dessas coisas que têm atormentado a alma e o coração de tanta gente, no fim de tudo isso que tem trazido tanta preocupação e dor a tanta família, do fundo do meu coração, eu espero que Deus congregue de volta a igreja dele. Eu espero que Deus traga de volta você, querido, que está afastado, você que de repente está meio desgarrado, entende? Você que de repente acostumou a ficar longe. Eu espero do fundo do meu coração que depois que passar esse tempo nosso de exílio, porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, é exílio, viu? Esse tempo de dificuldade, Deus possa congregar de volta o seu povo. Mas mais do que isso, Deus prometeu muito mais do que congregar o seu povo. Deus prometeu restaurar a sorte do seu povo. Confira comigo a partir do verso 41 e eu termino. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que estou prometendo. Aqui tem um versículo difícil, irmãos. Tem um versículo que muitos pregadores assim preferem passar por cima, né, meu pastor? Esse versículo está dizendo que Deus trouxe para o povo um grande mal. Tem muita gente, irmãos, que acha que as coisas ruins acontecem é por causa do diabo. Tem muita gente que não compreende a soberania de Deus, que lá em Isaías diz assim: eu crio o bem e faço o mal. Só que o mal de Deus, irmãos, não é para um fim em si mesmo do mal. O mal de Deus é para um fim em si mesmo do bem. Eis a diferença. O ser humano, quando premedita o mal de um outro, é para o mal. Não é, meu pastor? O ser humano, quando age de forma vingativa e planeja o mal,
Ele quer o que, Gigi, da pessoa? O mal. Viram a diferença do nosso Deus? O nosso Deus, quando Ele planeja e executa o mal, porque volta para o versículo aí, versículo 42, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, eu fiz vir a este povo tão grande mal. E aí eu fico pensando se o Covid não é a mesma coisa. Se a mão soberana de Deus não está por trás desse grande mal, porque a gente não pode negar, pastor, que é mal. Claro que é mal, irmãos. Se você falar que é bem, você é esquizofrênico, porque é mal. É mal, é claro que é mal. E a Bíblia não mente dizendo que é mal. A Bíblia escancara dizendo o seguinte: eis que trarei sobre esse povo todo esse grande mal. Só que o mal, irmãos, quando ele vem das mãos bondosas do nosso Deus, é para que esse mal seja traduzido em bem, e aquilo que precisa ser extirpado e corrigido na sua vida, seja corrigido. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus precisou enviar o povo por 70 anos na Babilônia, para quê, pastor? Para eles entendessem e amassem a sua terra e o seu Deus. Deixa eu fazer um parênteses aí. Deus disciplina aquele que ama. E aqueles que são filhos, Deus pode vir sobre você e fazer um grande mal. Sabe por quê? Porque se Deus não fizesse isso, você nunca retornaria para Ele. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não precisa disso, né? Para o povo precisou. E de repente Deus é tão bom, irmãos, que antes que tudo acontecesse, Deus diz para o seu profeta: você vai fazer um gesto profético aqui para mostrar para esse povo que todo esse mal que eu vou fazer para eles, um dia vai se tornar em grande bem. E olha o que diz o resto do verso. Assim como fiz, verso 42, vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Mas comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras, fecharão com selos. Veja que eles fariam tudo aquilo que o próprio Jeremias fez. E chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, na cidade das planícies, na cidade do sul, porque eu lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Pastor, qual o significado desse gesto? Comprei o campo em Anatote. Era um gesto, irmãos, deliberado de esperança e de fé. Esperança que Deus congregaria o seu povo, e eu também tenho essa esperança firme no meu coração. E esperança que Deus restauraria a sorte do povo, aquilo que Jeremias fez na frente de todo mundo, lavrando a escritura, diante dos homens de Judá. Deus disse assim: eu farei isso aqui, mas em muitas cidades, não só na cidade de Benjamim, na cidade do sul, na cidade do oeste, na cidade de todos os lugares, eu farei isso. Sabe por quê? Porque eu restaurarei a vossa sorte e trarei de novo o povo para essa terra. Gesto de esperança e de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Há um escritor, irmãos, que eu disse isso de manhã, que eu gosto dele. Ele escreveu certa feita no seu livro, num dos livros dele, o seguinte: ter esperança quando o horizonte é promissor não é esperança. Isso aí é trivial, é fácil. Somente quando a situação parece desanimadora é que a verdadeira esperança floresce. Jeremias, irmãos, comprou o campo, pesou o dinheiro, fez tudo que Deus havia lhe mandado numa situação caótica, terrível, em dias de dificuldade extrema. Ele fez esse gesto profético, com muita esperança e fé de dias melhores. Você tem essa esperança? Irmãos, nós temos uma promessa gloriosa. Nós temos uma promessa de que a igreja será sempre vitoriosa, amém? Não por minha causa, nem pela sua causa,
mas pela causa daquele que é o fundamento e o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Amém? Portanto, meus amados, Dr. Eugene Peterson, num dos seus livros, Uma Longa Obediência na Mesma Direção, sugiro vocês lerem um livro maravilhoso sobre os Salmos. Ele diz que ter esperança é investir no que nós acreditamos. Ter esperança é você não retroceder diante da crise. Ter esperança é você avançar pela fé e ser obediente, mesmo que as circunstâncias dizem não. Sabe quem que eu estou me lembrando agora, para concluir? Estou me lembrando de Isaac. Isaac, no capítulo 26, a Bíblia diz que houve fome na terra como nunca houve, nem nos dias de Abraão, seu pai. Porque você sabe que lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, e ele sai, quando ele chega em Canaã, reina a fome. E o que Abraão faz quando a fome chega, a situação difícil chega? Ele foge para o Egito. Mas a Bíblia diz, irmãos, que de repente, lá nos dias de Isaac, o filho da promessa, né, meu pastor? Aquele que Abraão ia dar com um cutelo nele, ó. O Isaac, a Bíblia diz que a fome chega pior do que nos dias de Abraão. E o interessante é que Isaac não volta para o Egito, porque Deus chega perto dele e falou assim: não volte para o Egito, fica na terra que eu te darei por herança. E sabe o que o texto diz, irmãos? Que texto, que texto! O texto diz lá em Gênesis 26, depois você confere lá no verso 12: semeou Isaac naquela terra. Que terra, pastor? Terra seca, terra de sequidão, terra sem água, terra árida, não tinha jeito daquilo produzir nada. Por quê? Porque a seca era tremenda. Mas a Bíblia diz no versículo 12 que semeou Isaac naquela terra. Eu gosto disso, irmão, sabe por quê? Porque em momentos de dificuldade a gente não pode retroceder nem fugir, a gente precisa semear, amém? A gente precisa semear, meu irmão. Você tem muita coisa boa para semear, não tem não? Você quer ver uma coisa boa que você pode semear? Um abraço, telefonema, olhar para o lado, ver quem sofre mais do que você, emprestar o ombro, até um dinheiro de vez em quando. Ser solidário, ser perdoador. Você sempre vai poder semear em qualquer situação. Você só não semeia porque você não quer. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra. Que terra, pastor? A terra da dificuldade, a terra da angústia, a terra da murmuração, a terra do medo, da incerteza, porque afinal de contas Deus cerrou os céus, como Ele cerrou vários períodos da história. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra. E o que diz o restante do versículo? A Bíblia diz que no mesmo ano ele colheu a 100 por 1. Você que é minha ovelha já conhece essa história do 100 por 1, não conhece? A Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1. Mas qual é o segredo? É o final do versículo: porque Deus o abençoou. Veja, querido, que a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam no mesmo trilho. Deus é soberano, Ele que faz todas as coisas, mas eu e você somos os responsáveis. E a gente precisa avançar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa arregaçar as mangas. O sujeito fica choramingando aí por causa da crise, mas não move uma palha, vai continuar na crise. A Bíblia diz, irmãos, que Jeremias comprou o campo em Anatote. Eu fico me lembrando, irmãos, de Isaac. Isaac, ao invés de fugir, reclamar, murmurar, ele trabalhou, investiu e colheu para a glória de Deus. E colheu a 100 por 1, pastor, ou seja, o milagre aconteceu. Por quê? Porque colheita normal é 30 por 1. Mas ele colheu a 100 por 1, sabe o que significa? Exponencialmente miraculoso a colheita de Isaac. Por quê, pastor? Porque Isaac era bom? Não, porque o Senhor o abençoou. Agora preste atenção numa coisa e eu termino. Ele abençoa o que trabalha, viu? Deus não abençoa vagabundo não, irmãos. Deus não abençoa pessoas que cruzam os braços, reclamam, murmuram,
fica colocando a culpa nos outros, em tudo quanto é lugar, e ele mesmo não se move. Jeremias, quando recebeu essa notícia esquisita de Deus, numa cidade que estava prestes a ser devastada, que ninguém queria comprar nada, porque não valia nada, Deus disse para ele: compra o campo em Anatote. Sabe por quê? Porque fazendo isso, você será um testemunho para todas as gerações, que eu restaurarei a sorte de vocês. Amém? Qual o seu Anatote que você precisa comprar? Qual o seu campo que você precisa investir nele, para que isso sirva de um testemunho para as pessoas que estão ao seu redor? Vou concluir. Jeremias comprou o campo. Versículo 8, no finalzinho, ele diz: então entendi que isto era a palavra do Senhor. Frustrou as expectativas humanas, fez algo completamente inusitado. Deus é assim, irmãos. Deus faz essas coisas comigo e com você. Quem sabe essa semana você não recebe de Deus algo inusitado, e você pode fazer algo que frustre as expectativas dos homens, mas que cumpre a obediência de Deus na sua vida. Quem sabe essa semana mesmo você vai dizer assim: não, isso aqui eu preciso largar na minha vida, porque eu tenho que voltar a obedecer a Deus. Quem sabe, querido, você possa agir com mais esperança e fé, ao invés de ter medo e viver murmurando. Quem sabe não é isso que está faltando na vida de muitos, para uma saúde espiritual e emocional melhor. Compra o campo em Anatote. Jeremias agiu com obediência em vez de fugir. Jeremias não voltou as costas e disse: eu não vou fazer isso não, porque amanhã essa cidade vai ser destruída. Ele obedeceu. Pastor, ele contrariou as vozes do mundo? Contrariou. Mas eu prefiro ouvir a voz de Deus do que dar ouvidos à voz dos homens. Agiu com esperança e fé, em vez de se acovardar e murmurar. E deu no que deu, irmãos. O campo que Jeremias comprou foi uma bênção e um testemunho para aquilo que Deus ia fazer 70 anos depois. Trazer o povo de volta para a terra, porque aquele campo era a promessa de dias melhores. Amém? Eu quero concluir com uma frase, irmãos. Eu gosto muito do Dr. Eugene Peterson. Eu tenho em português todos os livros dele. Ele é o chamado pastor dos pastores. Dr. Eugene Peterson foi um pastor presbiteriano. Sabia disso, meu pastor? Os escritos dele não parecem com pastor presbiteriano, mas ele era um pastor presbiteriano. Era um homem respeitadíssimo que escreveu aquela Bíblia, a mensagem que você tem aí, muitos de vocês compraram. Profundo conhecedor da língua hebraica e do grego, um homem com a cabeça, irmãos, mas piedoso. O Dr. Eugene Peterson parece aqueles vovôs assim, que todo mundo ama. Entende? O Dr. Eugene Peterson escreveu vários livros, inclusive eu estou lendo um deles pela 5ª vez. Porque eu gosto muito de ler livro de novo, que eu acho bom. Ele tem uma frase que eu extraí de um livro dele. Eu quero concluir com essa frase. Ele diz assim: atitudes com base na esperança e não no medo tomam parte do futuro que Deus está trazendo à realidade. Vou dizer de novo: atitudes com base na esperança e não no medo tomam parte no futuro que Deus está tornando ou trazendo à realidade. Aí eu pergunto: quem não quer fazer parte disso? Portanto, querido, compre o campo em Anatote. Eu não sei qual é o campo que você precisa comprar. Eu não sei qual é a atitude que você precisa mudar. Eu não sei qual é a postura que você precisa rever para viver em obediência, esperança e fé.
mas é isso que Deus espera e deseja de você. Amém?